Bem, começando a aula de hoje, a gente vai fazer uma segunda parte de movimento uniformemente variado. Em específico, dois exemplos que caem bastante na ideia de movimento uniformemente variado, que é queda livre e lançamento vertical. Antes de tudo, vamos fazer um retrospectivo da aula passada, né? Na aula passada, a gente falou um pouco sobre aceleração, realmente esse caso do movimento uniformemente variado, né? Afinal, a gente falava, né, um corpo em movimento, tudo mais, quando tinha velocidade constante, mas quando não tem a velocidade constante. Aí, nesse caso, a gente tem uma aceleração, a gente tem uma variação da velocidade. Da mesma forma que a gente tinha calculado, definido, né, a velocidade média como a variação do espaço pela variação do tempo, ou seja, o espaço final menos inicial dividido pelo tempo final menos inicial, a gente vai ter a aceleração média, ou seja, o quanto que a nossa velocidade vai estar variando conforme o tempo. A aceleração média vai ser a variação de velocidade pela variação de tempo, e a unidade dela, já que velocidade é metros por segundo e tempo é segundo, vai ser metros por segundo, ou metros por segundo ao quadrado. Em si, tem o caso mais geral, que é quando a gente tem uma aceleração constante, ou seja, quando a nossa velocidade está mudando a cada período de tempo uma quantidade fixa. Por exemplo, em um momento zero a gente tinha 1 metro por segundo, depois de um segundo a gente tinha 3 metros por segundo, depois de outro segundo a gente tinha 5 metros por segundo, ou seja, cada segundo a gente está ganhando 2 metros por segundo a mais. Nessa, a gente tem uma aceleração constante e a gente chama esse movimento de movimento uniformemente variado, porque ele está variando de uma maneira uniforme. Cada vez a gente está ganhando ou perdendo, né, que seja, mais velocidade de uma maneira uniforme, de uma maneira constante, assim por dizer. Com isso, na fórmula de velocidade média, colocando valores genéricos nela, a gente consegue achar a chamada função horária da velocidade, que como na função horária do espaço lá para quando a gente tinha um movimento retilíneo uniforme, a gente consegue achar, dada uma velocidade inicial e uma aceleração, a gente consegue achar a velocidade do corpo em qualquer momento do tempo, tendo o tempo que a gente quer achar. Ou seja, se a gente souber a velocidade inicial de um corpo e a aceleração que ele tem, a gente sabe, conforme passar tantos segundos, qual vai ser a velocidade dele, ou, sabendo qual a velocidade dele depois de um tempo, a gente consegue saber qual tempo que ele atingiu essa velocidade. Com isso, tem essa pequena diferença entre a ideia da função horária da posição e da velocidade, que a gente não tem exatamente um nome para quando a aceleração é positiva ou para quando a aceleração é negativa, mas a gente tem um nome para quando a aceleração e a velocidade estão na mesma direção ou em direções opostas. Quando a velocidade e a aceleração estão na mesma direção, o módulo da nossa velocidade tende a crescer sempre mais, né? Querendo ou não, quando a gente tem uma velocidade, digamos, indo para lá e eu estou acelerando para cá, cada vez eu vou ter mais velocidade para essa direção. Então, eu vou ter um movimento acelerado, assim por dizer. E quando a gente tem uma velocidade, uma aceleração em direções opostas, ou seja, quando eu tenho uma velocidade para um lado, digamos, e uma aceleração para o outro lado, eu vou estar cada vez perdendo velocidade, até que uma hora eu chego num zero, né? Eu acabo parando. Então, nesse momento, a gente tem um movimento retardado, que é quando os dois estão em direções opostas. E quando a gente não tem aceleração, quando a aceleração é nula, simplesmente a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Não vai estar variando a nossa velocidade, ela vai continuar indo na mesma direção infinitamente até que alguma coisa pare ela. Bem, com isso, da mesma forma que a gente tinha feito na função horária, eu atribuí uma ideia de visualizar a velocidade como uma função em um gráfico, e tendo um gráfico da velocidade pelo tempo, a gente consegue graficar, né, a função horária da velocidade. A velocidade inicial vai ser um momento que o tempo for igual a zero, ou seja, o momento que minha reta da velocidade estiver cruzando o eixo vertical, quando o tempo for igual a zero, e a aceleração é a inclinação dessa reta. Ou seja, conforme eu ter mais aceleração, quando minha aceleração for positiva, a minha velocidade vai tender a crescer com o tempo, ou seja, ela vai ter uma inclinação para cima. Se minha aceleração for negativa, a minha velocidade vai tender a diminuir com o tempo, então ela vai ter uma inclinação para baixo. E caso não tenha uma aceleração, eu vou ter uma inclinação zero, ou seja, a minha reta vai ser horizontal.
Minha velocidade não vai mudar conforme for passando o tempo. Ainda, pensando na fórmula de aceleração média, a gente consegue fazer até que um panorama de o que é inclinação, né? O que é aceleração. Bem, a aceleração média é a variação de velocidade pela variação de tempo. Só que olhando no gráfico, né, tendo um ponto inicial com um tempo inicial e uma velocidade inicial, e um ponto final com uma velocidade final e um tempo final, a variação de velocidade vai ser simplesmente esse cateto oposto ao ângulo, né? Enquanto isso, a variação de tempo vai ser o cateto adjacente ao ângulo. E cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é exatamente a tangente do ângulo. Ou seja, a aceleração é a tangente da minha reta. Olha que bonito. Uma maneira diferente de ver a aceleração média, mas sempre bom saber. Como eu falei antes, a aceleração, quando ela for positiva, a inclinação da reta vai ser para cima. Quando ela for negativa, a inclinação da reta vai ser para baixo. E quando ela for nula, ela vai ser horizontal. Uma outra maneira também de ver os movimentos acelerados e retardados, olhando no gráfico, é quando os dois estão em direções opostas. Ou seja, quando um for positivo e o outro for negativo, ou quando um for negativo e o outro positivo. Olhando no gráfico, a gente vai ter um movimento retardado quando a minha velocidade for negativa, mas a inclinação da minha reta for positiva, ou seja, se eu estiver batendo na parte negativa no meu gráfico da velocidade, mas a inclinação da minha reta ser positiva, eu vou ter um movimento retardado, porque exatamente um está negativo, outro está positivo, eles estão em direções opostas. Em um momento eu posso parar, ou seja, a minha velocidade ser zero, eu vou estar em repouso nesse pequeno momento do espaço, e depois eu vou ter um movimento acelerado, ou seja, tanto a inclinação da minha reta quanto a minha velocidade estão positivos. Ou, pegando na ideia ao contrário, tendo uma aceleração negativa, se eu tiver uma velocidade positiva aqui, mas a inclinação da minha reta estiver para baixo, ou seja, minha aceleração estiver negativa, eu vou ter um movimento retardado, uma hora eu vou parar, e uma hora eu vou ter um movimento acelerado. Ou seja, a minha aceleração e minha velocidade estão na mesma direção, ambos estão para o lado negativo, assim por dizer. E com isso, a gente tem... eu dei uma explicação um tanto complexa de cálculo diferencial que não é necessário decorar, é só uma maneira de ver, simplesmente para falar de onde surgiu a fórmula da função horária da posição tendo uma aceleração. Afinal, a gente falou da função horária quando a gente não tem da função horária da posição quando a gente não tem uma aceleração, da função horária da velocidade quando a gente tem uma aceleração, e faltou a função horária da posição quando a gente tem uma aceleração, no movimento uniformemente variado. Que é exatamente essa fórmula aqui que algumas pessoas chamam de sorvetão, porque ela parece a fórmula do sorvete lá de antes, só que com esse acréscimo do 1 sobre 2 aceleração vezes o tempo quadrado. Basicamente, essa fórmula diz que, tendo uma posição inicial, uma velocidade inicial e uma aceleração, eu consigo achar a posição do meu corpo em qualquer período de tempo. Da mesma forma, tendo qualquer período de tempo, ou tendo qualquer posição do espaço, eu sei quando o meu corpo vai atingir aquela posição. E, bem, fazendo um exercício com isso, a gente consegue realmente definir esses valores pensando na fórmula. Por exemplo, um corpo tem a sua posição descrita por essa fórmula aqui, uma fórmula da posição com tempo, ou seja, uma função horária da posição. A posição inicial dele é o elemento que não está multiplicando nada com o tempo, né? É o elemento sozinho, basicamente, assim por dizer. Então, o meu S0, minha posição inicial, vai ser o 4. Mas também a gente pode calcular o S0. Realmente a gente pode calcular o S0 colocando tempo 0. Aí eu vou achar a minha posição 0, 4 metros. Minha velocidade inicial é o termo que está multiplicando o tempo sozinho, né? Não o tempo ao quadrado. E o termo que está multiplicando o tempo ao quadrado é menos 2. Lembrando aqui que não é só esse 2 aqui, né? Mas é esse menos 2 vezes o tempo. Então, minha velocidade, que aqui está errado, eu sempre esqueço de corrigir essas coisas, minha velocidade inicial vai ser menos 2 metros por segundo. Não façam que nem seu professor, corrijam as coisas. Enquanto isso, a aceleração não é exatamente o termo que está multiplicando o tempo quadrado, mas é 1 sobre 2 vezes a aceleração, que é esse termo. Então, 1 sobre 2 vezes a aceleração, ou seja, aceleração sobre 2, vai ser igual a 5. Então, no caso, passando o 2 multiplicando, eu vou ter que minha aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado.
A gente consegue deduzir isso simplesmente olhando a fórmula da função horária de um corpo. Uma função horária aí qualquer, eu consigo deduzir essas coisas. Agora, para achar a posição na marca de 3 segundos, a gente faz a mesma coisa que tinha feito no movimento retilíneo uniforme, né? Só que agora tendo mais um a mais para a gente calcular. Na marca de 3 segundos, a gente substitui 3 no nosso tempo. Substituindo 3 no nosso tempo, eu vou ter 4 menos 2 vezes 3, menos 5 vezes 3 ao quadrado. Por que menos 5? Porque eu errei. Mas é mais 5 vezes 3 ao quadrado. Difícil acertar essas coisas. Mas enfim, depois eu acertei aqui embaixo. Então, menos 2 vezes 3 é menos 6. Mais 5 vezes 3 ao quadrado seria 5 vezes 9, né? 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 9, 45. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 mais 45, 43 metros. A gente consegue achar a posição dele no tempo de 3 segundos de 43 metros. Beleza. Isso serve para qualquer tempo. Qualquer tempo que você colocar aí, você consegue achar a sua posição. Agora, digamos, quando o corpo atingirá a marca de 7 metros? Aí que tem um porém. Porque quando a gente coloca 7 na nossa posição, a gente acaba achando essa fórmula quadrática, assim por dizer, né? 0 é igual a menos 3, menos 2 vezes o tempo, mais 5 vezes tempo ao quadrado. E essa é uma fórmula um tanto conhecida na matemática chamada fórmula de Bhaskara, que é quando a gente tem um termo sozinho, mais um termo vezes a incógnita que eu quero achar, mais um outro termo vezes a incógnita ao quadrado. Isso, para achar essa fórmula, tem a fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula que eu coloquei aqui. Na aula passada eu tinha errado essa fórmula, então agora está certo. É basicamente tendo o primeiro termo, o segundo e o terceiro, a gente consegue achar um delta, e com esse delta a gente consegue achar a nossa incógnita, que exatamente vão ter 2 pontos. Fazendo todo esse processo, a gente acha o nosso tempo como sendo 2 mais ou menos 8 sobre 10. E com isso a gente tem 2 tempos. A gente tem o 2 mais 8 sobre 10, que dá 1 segundo, e o 2 menos 8 sobre 10, que dá menos 0,6 segundos. E tempo negativo é uma coisa que a gente não gosta muito na física. Então, a gente prefere usar o tempo positivo, afinal, é a partir daquele tempo que a gente está vendo, né? Então, ele vai atingir a marca de 7 metros em 1 segundo. Alguma dúvida da aula passada? De como usar a função horária da posição, função horária da velocidade, a ideia de gráficos. A gente vai continuar com isso na aula de hoje. Então, essa parte desse slide, até que essa parte desse slide em específico é como a gente usa a função horária para achar a posição ou para achar o tempo em determinada posição. E é bom saber usar essa função a seu favor. Tendo uma função horária de um corpo, né? Eu tenho aqui uma função horária da posição. Eu falo, qual é a posição desse corpo em 3 segundos? Bem, em 3 segundos eu pego o tempo aqui, o termo do meu tempo na função horária, e substituo por 3 segundos. Aí, quando o corpo vai atingir 7 metros? Ou seja, em qual tempo ele vai atingir 7 metros? Então, pego a marca de 7 metros e substituo na posição. Essa aula a gente vai fazer mais um exemplo de posição, então talvez dê para tirar alguma dúvida, mas caso tenha alguma dúvida pontual que você fale, putz, eu não entendi como fazer isso, como fazer aquilo, eu quero entender melhor Bhaskara também, pode tirar à vontade. Até então, tá tranquilo? Não entendeu porque aplicou Bhaskara? Bem, o Bhaskara, ele é uma ferramenta matemática que a gente usa para descobrir quando a gente tem uma função quadrática. A função quadrática, essa equação quadrática, né, é exatamente um termo, né, alguma coisa vezes um termo ao quadrado, mais alguma coisa vezes o termo, mais alguma coisa sozinha é igual a zero. Com isso, diferentemente de passar um número dividindo, passar um número como mais para o outro lado, menos para o outro lado, a gente não consegue achar de uma maneira tão fácil. Tem o passo a passo de como a gente acha o Bhaskara nesse tempo, mas realmente olhando tipo a fórmula de Bhaskara, né, que é ax² mais bx mais c, que a gente está acostumado, é igual a zero,
A gente olha aqui que A5, x quadrado, tempo quadrado, bx menos 2 vezes tempo, mais c menos 3 é igual a zero, é igual a zero. A gente vê que a fórmula de Bhaskara está aqui, só que ao invés da gente estar querendo descobrir o nosso x, a gente está querendo descobrir o nosso t. E realmente, eu posso substituir aqui chamar meu tempo de x, tudo bem, e achar esse tempo. De boa? Deu para entender o porquê usar a fórmula de Bhaskara nesse caso aqui? Entendi. Beleza, então. Passando para a aula de hoje, vamos começar realmente olhando as nossas funções horárias, né? Afinal, é sempre bom relembrar. A gente tinha no movimento retilíneo uniforme, ou seja, quando a gente não tem aceleração, a função horária da posição, ou seja, tendo uma posição inicial e uma velocidade, eu consigo achar a minha posição em qualquer período de tempo que eu queira. Agora, tendo uma aceleração, ou seja, quando a gente está em um movimento uniformemente variado, a gente pode ter a função horária da minha velocidade, ou seja, o quanto que a minha velocidade está mudando conforme o tempo. Tendo uma velocidade inicial e a minha aceleração, eu consigo achar minha velocidade em qualquer período de tempo que eu queira. E, no mesmo caso de um movimento uniformemente variado, quando a gente tem uma aceleração, a gente tem a função horária do espaço para esse caso. Ou seja, que é tendo uma posição inicial, uma velocidade inicial e uma aceleração, eu consigo achar a posição do meu corpo em qualquer tempo que eu queira. Com isso, dá para ver até que quando a minha aceleração for zero, todo esse termo aqui vai ser zero, e eu vou ter simplesmente a função horária de quando eu não tenho aceleração, né? Dá para ver que uma fórmula e a outra estão quase que interligadas, assim por dizer. Bem, com isso, olhando os gráficos, eu acho que é importante nessa aula da gente ver o gráfico da função horária do espaço quando a gente tem uma aceleração. Quando a gente não tinha uma aceleração, eu tinha meu S0 mais VT, ou seja, fazendo um gráfico da posição pelo tempo, o que eu tinha era a minha posição aqui em vermelho, né? A posição inicial é quando o meu tempo for zero, ou seja, quando a minha reta estiver cruzando o eixo vertical aqui, quando estiver batendo no tempo zero, e a velocidade é a inclinação da minha reta. Para velocidades positivas, a minha posição tende a crescer, para velocidades negativas, minha posição tende a diminuir, e quando eu não tenho velocidade, minha posição continua igual, né? Para velocidade, quando a gente tem uma aceleração, dá para ver que as duas fórmulas são até muito parecidas, né? Então, no caso, minha velocidade inicial vai ser o ponto que a minha reta estiver cruzando o eixo vertical, ou seja, tendo uma velocidade pelo tempo aqui, o meu V0 vai ser esse ponto aqui, e a aceleração vai ser a inclinação da minha reta. Acelerações positivas, a minha velocidade tende a aumentar com o tempo, e para acelerações negativas, minha velocidade tende a diminuir com o tempo. Agora, para a função horária do espaço, olhando essa fórmula aqui, um S0 mais V0 vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado, né? 1 sobre 2 aceleração vezes tempo ao quadrado. Essa é uma fórmula quadrática. E fórmulas quadráticas, elas são nessa fórmula de parábola. Ou seja, a minha posição, ela vai fazer uma parábola. Tendo uma aceleração, a minha posição ela tende a diminuir, depois aumentar, ou tende a aumentar e depois diminuir. Ou seja, a minha posição ela não vai ser uniformemente crescente, ela não vai ser um movimento retilíneo uniforme, né? Ela vai ser uniformemente variada. Cada vez ela vai variar de uma maneira diferente. E bem, vamos ver cada termo dessa função e tentar entender ele no gráfico da nossa posição. A posição inicial, o meu S0, é o momento que a posição no tempo igual a zero. Ou seja, é o momento em que a minha parábola estiver cruzando aqui a minha linha vertical, quando o tempo for igual a zero. Essa vai ser minha posição inicial. A velocidade inicial é a inclinação da minha reta quando o tempo é igual a zero. Ou seja, a inclinação da minha parábola aqui, se eu traçar uma tangente da minha parábola, eu vou ter a minha velocidade inicial nesse ponto aqui. A aceleração, ou seja, aceleração sobre 2, o termo que está multiplicando o tempo ao quadrado, ele vai definir a concavidade da minha parábola. Ou seja, se a minha parábola vai estar olhando para cima ou vai estar olhando para baixo. E o delta, pensando na fórmula de Bhaskara lá,
ele vai definir se vão existir pontos que essa reta vai estar cruzando a posição 0, ou seja, vai estar cruzando meu eixo horizontal aqui. Bem, vamos entender cada um deles separadamente, né? A posição inicial, ela pode ser negativa, positiva ou igual a 0. Quando a minha posição inicial ser positiva, ela vai estar cruzando o meu eixo vertical, ou seja, meu tempo igual a 0, em uma parte positiva do gráfico, ou seja, acima desse eixo vertical aqui. Então ela vai estar cruzando aqui num mais 5 metros, mais 10 metros. Quando a minha posição inicial for negativa, ela vai estar cruzando meu gráfico numa parte negativa, ou seja, abaixo dessa linha horizontal. Ela vai estar cruzando aqui num -2, num -3, -4. Enquanto isso, quando a minha posição inicial for 0, ela vai estar cruzando a minha linha vertical exatamente no 0, ou seja, ela vai estar cruzando a origem do meu gráfico, no momento que tanto a linha vertical quanto a horizontal for 0. Enquanto isso, a velocidade inicial é a inclinação da minha parábola quando a gente está no ponto inicial. Dá para entender mais ou menos porque, se você parar para pensar, a sua velocidade é o quanto a sua posição está variando. Então, nessa posição, nesse ponto inicial aqui, conforme eu aumentar um pouquinho a minha velocidade, se eu aumentar bem um pouquinho, a minha posição vai aumentar. Se minha posição está aumentando, a minha velocidade é positiva. Ela é realmente a inclinação da minha parábola nesse ponto. Se eu variar aqui um pouquinho, eu vou aumentar aqui e eu vou ter uma inclinação positiva, uma velocidade positiva. Eu realmente vou estar ganhando posição nesse pequeno trechinho inicial, eu vou ganhar uma posição, eu vou ter uma velocidade positiva. Enquanto isso, se a inclinação da minha parábola nesse ponto inicial for 0, for negativa, ou seja, a minha inclinação for 0, se eu aumentar um pouquinho o tempo aqui, se eu ir um pouquinho para frente no tempo, a minha posição vai tender a diminuir. Então, minha velocidade está sendo negativa. Enquanto isso, se eu estiver cruzando a minha posição inicial e a inclinação da reta da parábola for 0, ou seja, ela estiver atingindo o máximo dela, o mínimo dela, a minha posição aqui tende a permanecer a mesma, né? Se eu variar aqui um pouquinho, dá para ver que ela basicamente não muda. Então, nesse momento aqui, que a tangente da minha parábola é 0, eu vou ter que a minha velocidade inicial é 0. Realmente ela está chegando lá no ápice e parando. É aquele momento lá que a minha velocidade, eu paro momentaneamente e vou. Deu para entender mais ou menos? Posição inicial, velocidade inicial, como relacionar isso à minha parábola, assim por dizer? Sim, beleza. Qualquer dúvida podem perguntar. Mas enfim, agora a minha aceleração, você pode decorar falando da concavidade da reta. É basicamente para onde a cuia dessa parábola está apontando. Concavidade é a minha parábola, né? Não da minha reta. Se minha aceleração for positiva, o termo que está multiplicando o tempo ao quadrado vai ser positivo. Afinal, qualquer número positivo dividido por 2 ainda é um número positivo, né? 2 dividido por 2 é 1. 1 dividido por 2 é meio. Meio dividido por 2 é 0,25. Cada vez eu vou ter um número menor, mas ainda vai ser maior que 0. Então, se a aceleração for positiva, a concavidade da minha parábola vai ser para cima. Ela vai fazer um U, basicamente, né? Ela vai fazer uma rampa. Se minha aceleração for negativa, a concavidade da reta vai ser para baixo. Ou seja, ela vai fazer basicamente um morrinho. Enquanto isso, se minha aceleração for 0, eu não vou ter concavidade. E realmente, se minha aceleração for 0, eu vou ter lá a minha reta da posição, né? Que tem a velocidade, que é a inclinação dessa reta, blá blá blá. E eu gosto de pensar na aceleração. Se você parar para pensar, a aceleração é a variação da velocidade. E a velocidade é a inclinação da minha parábola, né? Então vamos pensar assim, se eu tiver uma aceleração positiva, eu vou tender a fazer a inclinação da minha parábola ser cada vez mais positiva. Eu vou tender a fazer a minha velocidade ser cada vez mais positiva. Então, se eu tiver a velocidade aqui num ponto, ela está inclinada aqui para baixo, se eu tiver uma aceleração positiva, ela vai pender a velocidade, vai pender
a variação do meu movimento, né, ser cada vez mais positivo, mais positivo. Então, no final, o que ela vai fazer a inclinação da minha reta acabar formando realmente uma rampa, né? Assim por dizer, conforme vai passando o tempo, cada vez a velocidade do meu corpo, cada vez o quanto o meu corpo vai tender a variar aqui, vai ser cada vez mais positivo, mais positivo, mais positivo, fazendo exatamente esse desenho de um sorrisinho, assim por dizer. Enquanto isso, se a aceleração for negativa, eu vou fazer a minha velocidade cada vez pender mais para o negativo. Então, se eu tiver inclinação lá, que é a minha velocidade, né, ela vai cada vez pender para fazer a velocidade ser mais negativa, mais negativa, mais negativa. Então, ela vai acabar fazendo esse movimento de um morrinho, essa forma de um N, quase, né? Então, dá para entender mais ou menos como a aceleração está fazendo está variando a minha parábola aqui? De boa, é realmente uma ideia um pouco mais abstrata que eu estou passando aqui, mas são formas diferentes de ver. Se você quiser decorar só, aceleração positiva, a concavidade está para cima, aceleração negativa, a concavidade está para baixo. Perfeito, não adiciona nem tira. Bem, então, se está de boa, qualquer dúvida podem me perguntar. E com isso a gente termina falando do nosso delta. O delta, pensando na nossa fórmula de Bhaskara, o delta ele funciona para achar o meu x, assim por dizer, nesse caso, o meu tempo, para quando isso aqui tiver igual a zero. Ou seja, para quando minha posição for zero, o meu delta ele vai dizer se eu vou estar cruzando esse eixo ou não vou estar. Se ele realmente vai ter soluções para isso. Quando o delta for positivo, pensando na minha fórmula aqui, eu vou ter menos b mais ou menos raiz quadrada de um número positivo. Então, vou ter mais ou menos um número. No caso, eu vou ter, pensando no b, né? Eu vou ter mais um número e menos um número. Então, vou ter dois pontos aqui que minha parábola vai estar cruzando a posição zero. Se o meu delta for positivo, eu vou ter dois pontos assim que vai estar cruzando esse zero. Agora, se o delta for negativo, pegando, né, esses termos daqui, se eu achar um delta negativo, eu não consigo achar uma raiz quadrada de um número positivo, né? Pelo menos não consigo achar um valor real para uma raiz quadrada de um número negativo. Então, eu não vou ter um ponto que satisfaça isso aqui. Se eu não tiver um ponto que satisfaça isso aqui, é a mesma coisa dizer que minha parábola não está chegando na posição zero. Ela realmente sempre vai se manter ou só na parte positiva ou só na parte negativa. Ela vai tentar chegar ali, mas ela não vai conseguir, né? Seja por cima ou por baixo, se eu tiver um delta menor que zero. Agora, se o meu delta for igual a zero, eu vou ter b mais ou menos raiz quadrada de zero. Só que raiz quadrada de zero é zero, então vou ter simplesmente menos b sobre 2a. Então, os dois pontos ali vão culminar no mesmo, né? Afinal, as duas soluções elas vão ser as mesmas. Isso quer dizer que minha parábola ela vai estar atingindo zero em só um ponto. Isso acontece no momento de máximo ou de mínimo da minha parábola. Ou seja, é um momento lá que ela vai, encosta na posição zero e já volta. Ela vai sempre se manter na parte positiva ou na parte negativa, tendo só aquele pontinho, aquele mini instante de tempo que ela atinge o zero e volta. Deu para entender? Cada termo dessa minha função, inclusive um termo que não é da minha função, mas eu consigo achar com a minha função, que é o delta. O que cada termo quer dizer, né? Olhando assim uma parábola graficamente. Mais uma vez, se você quiser enxergar isso simplesmente como uma função, tá tudo bem. Se você quiser pegar o termo, essa ferramenta do gráfico para conseguir visualizar as coisas é uma boa também. Deu para entender sim, beleza. Qualquer dúvida, gente, mais uma vez, estou olhando o chat. Infelizmente, meu fone está quebrado, então, se alguém estiver falando, eu peço perdão. Mas, seguindo em frente, vamos fazer um exemplo aqui, né? Um caminhão a 72 km por hora começa a frear a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado. Quantos metros ele percorre até parar completamente? Bem, vamos pensar nesse exemplo aqui. Eu tenho minha velocidade inicial, velocidade do meu caminhão lá.
72 km por hora. Minha velocidade final, a velocidade que eu quero atingir, né, é quando ele parar completamente, ou seja, vai ser uma velocidade de 0 metros por segundo, ele parou, é uma velocidade nula. E a aceleração, já que eu estou falando que ele está tendo uma velocidade, a velocidade dele está diminuindo, essa aceleração ela tem uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado, só que já que está diminuindo minha velocidade, essa aceleração é negativa. Afinal, né, eu estou aceitando lá que ele está indo para o lado positivo, eu falo que minha aceleração é negativa, né? Enquanto isso, o quanto que eu andei, ou seja, meu ΔS, que é a posição final menos inicial, é o que eu quero achar. Bem, antes de tudo, né, 72 km por hora, metros por segundo ao quadrado. Vamos transformar esses 72 km por hora em metros por segundo, para facilitar a nossa vida? Pensando na nossa aula de conversão de unidades lá, 72 km por hora, 1 km são 1.000 metros, e 1 hora são 3.600 segundos, ou se quiser fazer passo a passo de minutos para segundos, né? Mas aqui vamos fazer direto, 1 hora são 3.600 segundos. Bem, dividindo 1.000 em cima e 1.000 embaixo, eu vou ter 1 sobre 3,6, ou melhor, né, multiplicando 72 aqui, 72 dividido por 3,6. E 72 dividido por 3,6, uma continha meio chata de se fazer, mas dá para fazer, a gente acha 20 metros por segundo. A gente não quer tanto focar aqui em fazer conta, mas na ideia do problema. Mas caso tenham dúvida com contas também, multiplicação de fração e divisão, tudo mais, podem perguntar. Enfim, achei minha posição inicial 20 metros por segundo. O enunciado torna a aceleração negativa? Quase. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, e se você conseguir segurar essa dúvida rapidinho, eu já explico. Mas, basicamente, sim. Porque considerando que, se eu considerar a minha velocidade inicial positiva, digamos, né? Estou falando que meu caminhão está indo para lá, a velocidade está positiva. E eu estou falando que eu quero frear essa aceleração positiva, eu estou falando que a aceleração está para o outro lado. Afinal, eu estou fazendo a minha velocidade cada vez parar, né? Então, no caso, minha aceleração está para o outro lado, ela está negativa. Se eu falasse ao contrário, que a velocidade do meu caminhão está negativa, por exemplo, ele está dando ré, afinal aqui está falando que o caminhão está a 72 km por hora, não falou se ele está indo para frente ou para trás. Eu posso falar que ele está dando ré, que a velocidade dele está negativa. Então, no caso, ele está freando, a aceleração vai ser para o lado positivo. Enfim, esse frear do exercício só está falando que a aceleração e a velocidade estão para direções opostas. Então, se eu estou usando a minha velocidade positivo, eu vou pegar minha aceleração negativa. Mas mais para frente vou explicar um pouquinho melhor. Enfim, eu tenho minha velocidade, eu tenho minha aceleração, eu quero achar meu ΔS. Só que ainda está faltando uma coisa para minha fórmula, né? Estaria faltando um tempo. E eu poderia achar um tempo. Eu poderia pegar a minha velocidade inicial, a minha velocidade final e a minha aceleração e colocar na função horária do espaço, da velocidade. Com isso, né, tendo os dois termos, eu conseguiria achar, passando a velocidade inicial negativo e a aceleração depois dividindo, eu consigo achar meu tempo sendo v menos v0 dividido por a. E depois, com esse tempo, eu substituo na função horária da posição. Dá para fazer esses dois passos. Contudo, teve um físico italiano que facilitou nossa vida, um físico chamado Torricelli. Ele fez esses passos no caso genérico. Ele pegou esse tempo que a gente acha na função horária da velocidade e substituiu todo esse termo aqui na função horária da posição. Substituindo todo esse termo aqui, a gente vai ter V0 vezes o tempo, ou seja, V0 vezes todo esse termo aqui, mais 1 sobre 2 da aceleração vezes tempo ao quadrado. Ou seja, mais 1 sobre 2 vezes todo esse termo aqui ao quadrado. Ainda passando o S0 por outro lado, para facilitar a nossa vida, afinal ele não está multiplicando com tempo nenhum, né? S menos S0 vai ser ΔS, é a definição de deslocamento, né, que a gente tem, é o S final menos o S inicial. Bem, passando V0 multiplicando aqui, blá blá blá, fazendo esse termo aqui ao quadrado, blá blá blá, a gente tem isso aqui, blá blá blá. Contas e contas e contas, se vocês quiserem ver o passo a passo, está nos slides, eu vou passar os slides para vocês depois. Chegando no final, a gente acaba tendo uma fórmula até que bonitinha. 2 vezes A vezes ΔS é igual a menos velocidade inicial ao quadrado, mais velocidade ao quadrado. Ou, passando a velocidade inicial para o outro lado,
a gente tem que a velocidade final ao quadrado mais velocidade inicial é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento do espaço. Essa é a equação de Torricelli. Ele fez aqueles 2 passos para a gente. Ele realmente falou, vamos fazer esses 2 passos de uma forma genérica e ver se a gente acha uma coisa bonita. E achou uma coisa bonita, né? Afinal, a gente tem aqui uma equação até que simples para achar a velocidade tendo uma aceleração e a posição, né? Bem, já que ele fez esse passo a passo para a gente, vamos utilizar a equação dele, né? Não vamos fazer desfeita com Torricelli. A gente tem uma velocidade final, que é 0, uma velocidade inicial, que é 20 metros por segundo, a gente achou lá atrás, né, fazendo a conversão de 72 km por hora. Minha aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado, e a variação do espaço é que eu quero achar. Bem, velocidade final é 0, velocidade inicial é 20, aceleração é menos 2, e ΔS que eu quero achar. 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400, mais 2 vezes menos 2 é menos 4, e ΔS. Passando o menos 4 ΔS para o outro lado como positivo, eu vou ter 4 ΔS igual a 400. Passando 4 dividindo, eu vou ter que a minha variação da posição é 400 dividido por 4, 100 metros. Eu consigo saber quantos metros ele percorreu, só tendo a variação de velocidade dele e a aceleração dele. Eu não preciso achar o tempo. Aí você fala, putz, Thanos, é muito complicado decorar mais uma fórmula, eu prefiro fazer os 2 passos. Tudo bem, essas 2 maneiras de se fazer o exercício são equivalentes. Tanto que eu usei essas fórmulas para achar a equação de Torricelli. Então, tá tudo bem. Você falar, putz, eu prefiro fazer 2 passos e ter mais confiança e não decorar mais uma equação, usa o de baixo. Eu prefiro decorar mais uma equação do que ficar fazendo muitos passos. Usa Torricelli. Pega o método que você mais aprecia e vai com ele. E com isso, principalmente nessa parte, a dúvida que tinha Vitória, a gente acaba considerando algumas coisas que às vezes são estranhas de achar, né? Tipo, um ΔS é igual a menos 4 metros, eu andei menos 4 metros, beleza. Uma aceleração de menos 3 metros por segundo ao quadrado, aceleração negativa, tá indo para o lado negativo, beleza, né? Tempo de menos 10 segundos, começa a forçar um pouquinho o tempo negativo, né? Ainda dá, mas agora é o melhor de todos. Já que a gente tem velocidade quadrada na equação de Torricelli, né? A gente consegue achar uma raiz quadrada de um número negativo, ou seja, achar minha velocidade imaginária. Esse é o pitel do pitel. Aí você fala, Thanos, meu Deus do céu, eu fiz alguma coisa errada. Calma. Tudo é uma questão de você definir o que é seu positivo e o que é seu negativo. Para isso, a dica que eu dou é olhar o seu exercício. Olha o seu exercício e fala, qual que é meu lado positivo e qual que é meu lado negativo. Fala, por exemplo, tem um carro aqui andando com uma velocidade inicial, com uma aceleração. Define, meu positivo vai ser para lá, meu negativo vai ser para cá. Tudo que estiver indo para lá é positivo, tudo que estiver indo para cá é negativo. Nisso eu vou ter uma velocidade inicial para cá, para o meu lado positivo, ela vai ser positiva. Minha aceleração vai ser para o lado negativo, ela vai ser negativa. Minha posição final em relação à minha posição inicial, eu fui para cá, né? Se eu fui para cá, eu fui para o lado mais positivo, eu tive um deslocamento positivo. Então, vai de entender o seu exercício. Realmente, olha o seu exercício, define o ponto zero, positivo, negativo, e fala, tudo que tiver para lá é positivo, para cá é negativo, e é isso aí, bola para frente. De boa, deu para entender um pouco das nossas funções e equações e tudo mais? Alguma dúvida? Deu sim, beleza. Então, com isso, vamos olhar as fórmulas mais clássicas da nossa cinemática, né? O estudo de movimento dos corpos, isso que é a cinemática. Eu percebi que eu não falei o que é 4i metros por segundo. 4i, em específico, raiz quadrada de número negativo não dá um número chamado real. Contudo, existe a raiz quadrada de um número negativo. Ela existe. Ela só não é um número real, assim por dizer, entre muitas aspas. A raiz quadrada de um número negativo é a raiz quadrada desse número positivo, ou seja, a raiz quadrada de 16 é 4.
só que multiplicado com esse termo i. Esse termo é um número imaginário. É uma ideia legal da matemática, se vocês quiserem ter essa discussão depois é uma boa, mas não é importante para a aula, eu só coloquei aqui de fanfarra. Que complexo, exatamente essa palavra, acredite, é essa palavra exatamente, é complexo, porque o número imaginário é chamado de um número complexo, que ele existe de uma parte positiva, e de uma parte real e de uma parte imaginária, é um pitel. Se vocês quiserem ter essa discussão depois, tudo bem, mas não cabe para a cinemática agora. Bem, olhando as fórmulas da nossa cinemática, que é exatamente o estudo do movimento dos corpos, né? A gente tinha, para quando a gente não tem aceleração, para movimentos retilíneos uniformes, a fórmula da função horária do espaço, também conhecida como fórmula de sorvete, porque S0 mais VT parece sorvete. Enfim, a função horária da velocidade para quando a gente tem uma aceleração, no caso a gente vai ter aqui V0 mais AT, essa fórmula também é chamada de vovô ateu, porque V é igual a V0 mais AT, vovô ateu. Artifícios mnemônicos para decorar as funções, sempre bem-vindos, caso vocês acham importante, é uma boa. A função horária do espaço, quando a gente tem uma aceleração, ou seja, quando a gente está em movimento uniformemente variado, é comumente chamada de sorvetão, porque ela parece a fórmula do sorvete, mas adicionado um outro termo, é um sorvete aumentado. Mas no meu ensino médio eu decorei uma fórmula para isso, que era Satan V também mais meio atrapalhado. No caso, S0 mais VT mais meio AT quadrado. Satan V também mais meio atrapalhado. E a equação de Torricelli, que é quando a gente tem uma aceleração também, né? Afinal, para achar a equação de Torricelli, a gente precisa de uma aceleração aqui, que é a velocidade final quadrado, mais velocidade inicial quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Ou seja, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E eu decorei uma fórmula, uma frase mnemônica, né, para decorar essa equação, que era, tem aqui, né, 2V, né, tá multiplicado V ao quadrado, então é VV, VV, eu tinha decorado como vovô e vovó, mais duas amigas num triângulo semicircunflexo. Eu tenho quase certeza que era isso. Caso vocês pensem em uma frase parecida com isso, não saiu de mim, mas é sempre bom decorar frases mnemônicas para realmente ajudar a decorar as fórmulas da cinemática. São muitas fórmulas na física, então você falar, putz, eu gosto de decorar uma formulazinha, tá aí. Com isso, a gente começa a falar que eu já estou até meio atrasado, da gravidade. O que é a gravidade? O que isso é importante, né? Bem, eu não sei se vocês têm noção disso, né? Não é todo mundo que tem noção, mas sempre quando a gente joga alguma coisa para cima, essa coisa tende a cair de volta, né? Ela não mantém uma velocidade para cima. Tipo, eu joguei ela com uma velocidade para cima, mas ela cai. E não a primeira pessoa... e não foi a primeira pessoa a descobrir isso, né, o Newton, mas ele foi uma das pessoas a descrever isso primeiro. O Newton, né, tem essa história famosa que o Newton estava lendo um livro enquanto uma maçã caiu na sua cabeça. Então ele falou, as coisas caem. Olha que legal. Mas não exatamente as coisas caem. A gente tem essa coisa chamada Terra, que é onde a gente vive, e a Terra atrai as coisas para o centro dela. A gravidade em si não é exatamente uma força, já vou explicar. Tem a força gravitacional, que é a força de atração entre dois corpos. Basicamente, se dois corpos tiverem uma massa, se eles tiverem lá eles são maçudos, eles têm uma massa, eles vão tender a se atrair. E quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser essa força de atração. E no caso, a Terra tem muita massa. Ela tem muita massa, então a gente consegue sentir essa atração de uma forma... A gente consegue ver, né? A coisa está sendo atraída aqui para a Terra. Ela está querendo encostar aqui na Terra. É quase que eletricidade, né? Ela está vindo aqui e está sendo atraída para a Terra. E elas sempre vão ser atraídas para o centro da Terra. Com isso, a força varia com a massa. Contudo, a aceleração pelo qual a gente é atraído é chamada gravidade. A gravidade é essa aceleração que a gente tem a cair. A gravidade, ela é igual para todos os corpos. Ou seja, se você soltar, que seja aqui um apagador e uma régua, os dois têm uma massa diferente, os dois ainda vão ser atraídos com a mesma velocidade, com a mesma aceleração, assim por dizer, que essa aceleração é a gravidade.
Aí você fala, mas Thanos, se eu jogar uma pena e uma bola de boliche, eles não vão cair ao mesmo tempo. A bola de boliche cai antes. Isso por causa da resistência do ar. A pena, já que ela tem uma massa muito menor, ela sente o ar, né? É um fluido aqui que tá, e ela sente o ar. Então, com isso, fizeram um experimento no na maior câmara de vácuo do mundo. Basicamente, a câmara de vácuo é um lugar onde você consegue tirar todo o ar, né? Você consegue tirar o ar desse lugar e fazer experimentos. E tem essa câmara de vácuo com milhões e milhões de metros, milhões não, né? Mas dezenas e dezenas de metros. E eles fizeram o teste de derrubar uma bola de boliche, uma pena. E tendo ar, né? Obviamente, bola de boliche cai antes que a pena, lógico. Mas agora o que acontece quando tira o ar? Quando tira o ar, eles vão fechar a câmera de vácuo aí. É um negócio absurdo essa câmera. Se não me engano, ela é em Ohio, dos Estados Unidos. Se tirar todo o ar, elas caem igualmente. Então, essa que é a ideia da aceleração da gravidade. Mas isso realmente acontece? Eles foram testar. É sempre legal testar as coisas, né? Para ver se isso é verdade. Aí, no caso, tá sem o ar. Na bola de boliche, a pena lá caindo ao mesmo tempo. Claro, esse take tá em slow motion. É muito harmonioso, né? Esse take tá em slow motion, por isso tá caindo assim, mas aí no final, os dois atingem um solo basicamente ao mesmo tempo. Sem o ar, a aceleração da gravidade ela não está sujeita a sofrer alteração por causa da resistência do ar, né? Então os dois acabam caindo ao mesmo tempo. Eu acho muito bonito. Enfim, depois eu passo esse vídeo para vocês depois. Eu acho isso aqui maravilhoso. E realmente, a aceleração da gravidade ela é constante para todos os corpos, tirando a resistência do ar. Ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Mais aproximadamente ainda, ela é 9,81 metros por segundo ao quadrado. A fórmula específica dela é essa fórmula aqui, que é essa constante gravitacional que a gente chama, vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Ou uma aproximação que eu gosto bastante, que é π ao quadrado. Π ao quadrado, por mim, é a melhor aproximação para a gravidade, o que implica que a raiz de 10 é aproximadamente π. Testem aí na calculadora de vocês, eu acho maravilhoso. Ótimas aproximações. Cortar assim é maravilhoso, mas... Enfim, você fala, qual que é o valor da gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. É uma boa aproximação. Pega esse valor aí, é seu. 10 metros por segundo ao quadrado, as coisas têm uma aceleração quando elas caem, quando elas estão em queda livre, assim por dizer, quando elas estão sujeitas à ação da gravidade, elas têm uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado na direção da Terra. Com isso, a gente pode fazer um exercício. Bem, você soltou uma bola de um prédio a 180 metros do chão. Desconsiderando a resistência do ar, diga com qual velocidade a bola atinge o chão e quanto tempo demora para a bola atingir o chão. Aí você fala, calma aí, Thanos, esse exercício só me deu um valor. E para função horária eu preciso de um monte de valor. Como você me dá um valor? Bem, vamos lá. Eu tenho a posição final, a posição inicial que é 180 metros, né? Eu joguei a bola a 180 metros do chão. Eu posso falar que minha posição final também é 0 metros, né? Afinal tá a 180 metros do chão, eu quero saber quando ela atinge o chão, né? Quando ela atinge minha marca de 0 metros, assim por dizer. A velocidade inicial, ela tá um pouco implícita no exercício, porque você soltou uma bola. Eu não falei que eu joguei uma bola, eu não falei que eu lancei ela para cima, eu falei que eu soltei ela. Então, no caso, a velocidade inicial dela, no momento que eu solto, a velocidade nesse pequeno momento que eu soltei é 0. Tem outras palavras, né, muito legais no exercício, que é tipo, a partir do repouso. A partir do repouso é aquele 0 ali, ó. É aquela velocidade inicial 0 ali, ó, com um coxinho só, é um salpicado, assim, de um 0 que tá ali. Enquanto isso, muito provavelmente você está na Terra, soltando uma bola. Afinal, nunca vi alguém soltando uma bola de Vênus ou de Marte. Talvez futuramente isso possa acontecer, mas por enquanto a gente está na Terra. E a aceleração da Terra é a aceleração da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado, mas aí vem aquele porém. O que é seu positivo e o que é seu negativo? Nesse exercício, eu
aceitei que meu positivo vai ser a altura lá que eu lancei minha bola, e meu zero vai ser aqui embaixo. Então, considerando que a aceleração da gravidade está puxando as coisas para baixo, né? A aceleração da minha bola está vindo aqui para baixo, eu considero que minha aceleração está indo para o lado negativo. Então, em módulo, ela é 10 metros por segundo ao quadrado, mas já que ela está indo para a parte negativa, eu vou aceitar ela como menos 10 metros por segundo ao quadrado. E bem, para achar primeiramente a velocidade que a bola atinge o chão, eu poderia fazer aquele passo a passo de achar primeiro o tempo que ela demora para atingir o chão e depois, com esse tempo, achar a velocidade. Mas já que a gente tem a equação de Torricelli, lá que a gente pegou, né, vamos utilizar ela, mais uma vez, não vamos fazer descarado com Torricelli, né? Bem, minha velocidade final é o que eu quero descobrir, minha velocidade inicial é zero, minha aceleração é menos 10 metros por segundo, e a variação da minha posição, mais uma pegadinha aí, pegadinhas adoram usar. A variação da minha posição é a posição final menos a posição inicial. A posição final é zero, e a posição inicial é 180. Então vai ser 0 menos 180, que dá menos 180 no caso. Bem, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes menos 10 é menos 20, menos 20 vezes menos 180, menos com menos dá mais, 20 vezes 180, é isso aqui mesmo, 3.600. Bem, 3.600, velocidade ao quadrado, eu passo como mais ou menos raiz quadrada. Quando a gente tem alguma coisa quadrado e passa a raiz quadrada, a gente passa mais ou menos a raiz quadrada desse valor. Aí você fala, mas Thanos, qual que é o valor que eu vou usar? Mais ou menos. Mais uma vez, a gente tem que olhar o exercício para entender mais ou menos isso. Então, passando mais ou menos raiz quadrada de 3.600, 3.600 é a mesma coisa que 36 vezes 100, né? Se a gente for parar para ver, eu posso destrinchar esse 3.600 em 36 vezes 100, e 36 é 6 ao quadrado, e 100 é 10 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 6 ao quadrado vezes 10 ao quadrado é 6 vezes 10. Afinal, né, corta aqui o quadrado com o quadrado. Então, vou ter que a velocidade é mais ou menos 6 vezes 10, ou mais ou menos 60 metros por segundo quadrado. Você fala, mas é mais ou menos 60 metros por segundo quadrado. Bem, vamos entender o exercício, né? Quando eu solto a bola, a velocidade dela começa a ser para baixo, né? Ela começa a realmente ir para baixo, então a velocidade dela começa a ser para cá. Considerando que a minha velocidade está para baixo, e quando ela atinge o chão, a velocidade dela ainda está indo lá para baixo, então a velocidade dela é negativa, menos 60 metros por segundo quadrado. Aqui é puramente olhar o exercício e falar em qual caso que eu estou. Você está no caso da velocidade indo para baixo ou para cima. De boa? Deu para entender? Ok, sim. Beleza, então vamos para a segunda parte do nosso exercício, né? Achar em quanto tempo que a bola demora para atingir o chão. Bem, considerando nos valores que eu tenho, inclusive agora o valor da velocidade final, que é 60 metros por segundo, eu conseguiria usar a fórmula da função horária da velocidade ou da função horária da posição. Em específico, o vovô ateu ou o sorvetão. O Satã vê também mais meio atrapalhado. E bem, usando qualquer uma dessas duas fórmulas, velocidade inicial menos 60, velocidade final é menos 60, velocidade inicial é zero, aceleração menos 10 vezes o tempo. Bem, passando o menos 60 para um lado e o menos 10 para o outro como positivos, né? Vou ter que 10 vezes o tempo é 60, o tempo é 60 dividido por 10, tempo é 6 segundos. Beleza, fechou aí. Agora para a posição, a gente tem 0 é igual a posição inicial 180, mais velocidade inicial é 0 vezes o tempo, menos aceleração, ou seja, menos 10, vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Menos 10 dividido por 2 é menos 5. Eu passo para lá positivo, né? Vou ter 5 tempo ao quadrado é igual a 180. Tempo ao quadrado é igual a 180 sobre 5, é igual a 36. E aqui eu poderia usar Bhaskara, contudo, quando a gente só tem o tempo ao quadrado e o termo sozinho, a gente consegue só simplesmente passar a raiz quadrada, né? Para facilitar a nossa vida. Passando a raiz quadrada como mais ou menos a raiz quadrada, mais uma vez, raiz quadrada é mais ou menos. Mais ou menos raiz quadrada de 36 é 6.
então vou ter que o tempo é mais ou menos 6. E mais uma vez, já que a gente não gosta de tempo negativo, a gente tem 6 segundos. Aí você fala, mas Thanos, tem aquela velocidade lá de mais 60 que a gente achou lá atrás e esse tempo de menos 6 aí. Da onde eles surgiram? Eles surgiram exatamente porque eles são a ideia da parábola. A gente começa a olhar no tempo igual a zero no momento que eu solto o meu objeto. Eu solto o meu objeto lá de cima, ele começa a cair até atingir o chão no tempo de 6 segundos e uma velocidade negativa aqui de menos 60 metros por segundo. Contudo, se eu simplesmente soltar meu objeto daqui de cima, ou se eu estiver aqui embaixo e lançar meu objeto para cima para depois ele voltar, se os dois estiverem nesse ponto do espaço com velocidade igual a zero, se eu só soltar ele daqui de cima, ou se eu jogar ele aqui em cima para depois ele voltar, é equivalente olhando na parábola, né? Só que antes eu estou olhando desse lado aqui, no tempo negativo, ele vai lá em cima e eu solto ele. Então, nesse exemplo aqui, a única coisa que acontece é essa parte da minha parábola. Só que aquelas fórmulas, elas estão olhando a parábola como um todo. E aquele valor de menos 60 e mais 60 lá que eu tinha encontrado, de mais 60 da velocidade e menos 6 do tempo, é exatamente esse ponto aqui. De eu estar jogando meu objeto para cima 6 segundos antes de acontecer as coisas. E eu acho uma coisa legal de se pensar, né? Ainda olhando como gráfico, né? Nossa velocidade inicial é zero, então nesse momento de zero, a tangente dessa parábola vai ser zero, né? Não vai ter inclinação. Ela vai estar cruzando a posição de 180 metros, né? O S0 é 180, então aqui vai ser 180. E os dois tempos que eu achei é 6 segundos e menos 6 segundos. A aceleração é negativa, então a concavidade dela é para baixo. E pensando no meu delta, pensando na fórmula aqui da minha posição, né? O meu delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O a é menos 10 sobre 2, então a vai ser menos 5. Menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Mais 20 vezes 180 dá 3.600. E 3.600 é um valor maior que zero. Se ele é um valor maior que zero, a gente tem dois pontos que essa parábola vai cruzar o meu eixo horizontal. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Alguma dúvida de, mais uma vez, como a gente utilizar as fórmulas da função horária? Eu vou falar que não importa muito, porque funciona mais ou menos assim na física. Na física, a gente tende a ver o nosso experimento a partir de uma marca. Tipo, eu vou começar a cronometrar aqui e vou ver o que acontece a partir dessa marca. Contudo, coisas aconteceram antes de eu começar a marcar meu tempo. Realmente, coisas podem acontecer antes de eu começar a marcar meu tempo. E querendo ou não, pensando no nosso exemplo aqui, essa parte negativa da parábola é mentira. Porque a verdade é que eu cheguei com a minha bola lá em cima e soltei ela. Esse movimento de parábola só começou a existir no momento que eu soltar minha bola. Esse momento anterior aqui aconteceria caso, ao invés de soltar minha bola, eu tivesse jogado ela lá para cima e ela tivesse com a velocidade zero aqui, né? Então eu vou falar que não importa esse momento antes do marco zero do tempo, porque realmente a gente tende a ver as coisas depois de um marco. Contudo, dependendo do exercício, fala, você viu, né, jogando a bola lá para cima, você quer começar a contar quanto tempo demora para ela cair. Então, no momento que ela atinge o seu máximo, você clica no cronômetro. E nisso ela cai. Tem o seu marco zero lá. Quando ela atingiu o máximo, você começou a contar o tempo. Aí você foi lá e ela caiu, você marcou o tempo lá que seja, blá blá blá. Só que aí no exercício fala, quanto tempo demorou para ela subir lá em cima? Aí você fala, pera, eu comecei a marcar lá de cima, mas agora ele quer saber quanto tempo demorou para subir lá em cima? Aí você tem que levar em consideração o que aconteceu antes. Então, na maioria dos casos, sendo sincero, na grande maioria dos casos, só a partir do marco zero vai ser importante. Tempos negativos, a gente não fazemos isso aqui, segundo o grande Chala, mas às vezes, se for requisitado, aí você leva em consideração. Caso não seja requisitado, pega só o positivo mesmo e é isso aí. Beleza? Deu para entender? De boa.
Bem, eu tomei um pouquinho mais de tempo hoje. A lista de exercícios